Volte a ter uma vida de oração. Você que já não tem mais uma vida de oração como antes, volte a essa prática, esse hábito tão santo e lindo diante de Deus. Você que nunca teve esse hábito de orar, ore ao Senhor, busque pelas madrugadas, ore pela manhã, ore pelo meio-dia, ore à tarde, ore à noite, converse com o Senhor. Não tem uma dádiva tão graciosa, não tem algo tão importante do que você conversar com o Criador de todo o universo, com o Criador de todas as coisas, com o seu Pai, o seu Deus, o seu Salvador. Mateus 21 e versículo 22 diz a palavra de Deus que tudo que pedirmos em oração crendo, receberemos. É sobre esse assunto que eu gostaria de tratar com você. Então não pule esse vídeo, porque você será com certeza muito abençoado. A palavra de Deus em Mateus 21 e 22, Jesus está falando acerca da oração. Saiba que a oração é muito importante na nossa vida. Não existe outro meio pelo qual o homem fale com o seu Deus. A oração é o único meio que Deus proveu para que suas criaturas pudessem conversar com Ele. Na verdade, não somente criaturas, mas seus filhos. Porque somente as criaturas não costumam conversar com Deus. Ou seja, mas os filhos, os obedientes, os que temem ao Senhor, costumam conversar com o seu Deus. Então, a oração é uma bênção de Deus na nossa vida. Através da oração você alcança o perdão de Deus quando peca, se arrepende, ora e pede perdão. Quando você está passando por necessidades, crises, você se aproxima de Deus e pede, e Ele ouve e responde, pois Ele é um Pai bom e dá coisas boas aos seus filhos. A oração nós se aproximamos de Deus e buscamos a sua santa presença, buscamos os seus dons espirituais que Ele tem para nossas vidas e alcançamos toda sorte de bênçãos espirituais e materiais. Então não podemos deixar de orar. A oração é como se fosse a nossa respiração. Se a pessoa começa a parar de orar, ele começa a ficar fraco espiritualmente. Também não terá forças para ler a palavra de Deus, para ter uma vida diária de estudo da palavra. Porque funcionam os dois juntos. A leitura da palavra e a oração. Isso completa. Isso torna a pessoa forte espiritualmente na presença de Deus. Então, a palavra de Deus é bem clara. Se você orar crendo, você recebe. Ou seja, se nós oramos e pedimos a Deus segundo a sua vontade, segundo escreveu Pedro, nós receberemos. Tiago diz que se nós orar e não receber é porque não sabemos pedir, oramos mal, não sabemos pedir. Ou então, porque nós não oramos com fé. Mas se nós se aproximarmos de Deus com fé, obediência, crendo que o Senhor vai ouvir nossas orações e as nossas petições estão conforme a palavra de Deus, tenha certeza que a sua oração será ouvida imediatamente. Imediatamente. Talvez você não receba a resposta na mesma hora, mas a resposta um dia chega. No tempo certo, na hora certa, a resposta de Deus chega na sua vida. Então, volte a ter uma vida de oração. Você que já não tem mais uma vida de oração como antes, volte a essa prática, esse hábito tão santo e lindo diante de Deus. Você que nunca teve esse hábito de orar, ore ao Senhor, busque pelas madrugadas, ore pela manhã, ore pelo meio-dia, ore à tarde, ore à noite, converse com o Senhor. Não tem uma dádiva tão graciosa, não tem algo tão importante do que você conversar com o Criador de todo o universo, com o Criador de todas as coisas, com o seu Pai, o seu Deus, o seu Salvador. Então volte a ter uma prática de oração e que Deus em Cristo te abençoe. Não há nada impossível para aquele que crê. E aqueles que clamam ao Senhor são ouvidos. Jeremias 33:3 diz: clama a mim e respondeste-ei e mostraste-ei coisas grandes e ocultas ou coisas grandes e sábias que você não conhece. Busca a Deus porque o que Ele tem para fazer são coisas grandes. Mas, porém, você precisa orar, precisa buscar, precisa santificar a sua vida na presença do Senhor. E isso através de uma vida de leitura da palavra e de oração é possível. A pessoa ser íntegra, santo na presença de Deus, obediente. Se não fizermos isso, estaremos muito longe de ter uma verdadeira intimidade com o Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.